Aleluia. Senhor Jesus. Socorro, Chicala, Xerecala. Arema, Chiquema, Selema, Chiquena. Em nome do Filho Jesus, meu Deus, maravilha, estamos diante do Senhor nesta noite, Pai Santo, para agradecer, Pai, pelos irmãos que ofertaram, ou Pai, pelo Ministério do Filho, Pai, Senhor, venha abrir portas do serviço, Pai, Senhor, abençoar, Pai, Senhor, nesta noite, Senhor, vem prover a vida de cada irmão, meu coração, Deus, provedor, Pai Santo, levanta homens e mulheres, Pai Santo, com condições para ajudar a obra, abre portas de serviço nesta noite. Glória, Jesus também se encontra com a Joel, irá ministrar a palavra do ensino, você vem abrindo lançamentos, dar entendimento para nós, discernimento, para nós venhamos aprender mais da tua palavra, que a tua palavra, Senhor, é tudo que nós precisamos nesta noite. Usa o teu servo, Pai. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Como é bom sentir a presença de Deus, né? Como é gostoso. Livro de Lucas. Vou ler apenas um versículo de número 32, no capítulo 17, versículo 32. Lucas 17, 32. Amém? Louvado seja Deus, que nos concede mais uma oportunidade de poder adorar o nome dele. Como é bom nos reunirmos para adorar, para buscar a presença de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus, ó. Lembrai-vos da mulher de Ló. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória. Meus irmãos, tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida com Cristo, desde quando eu assumi um compromisso com Deus de buscar a Ele, de servir a Ele, é que para ser cristão você precisa ser perseverante, você precisa ser insistente. A única maneira de nós alcançarmos alguma coisa na vida cristã é por intermédio da perseverança. Sem a perseverança, sem você buscar a face do Senhor dia após dia, após dia, após dia, você nunca vai alcançar nada de Deus. Por quê? A verdadeira vitória vem por intermédio da perseverança em buscar e obedecer a Deus. Só é derrotado aquele que desiste na batalha, porque o Senhor nos garante a vitória final. Mas para alcançar a vitória final, primeiro, você vai ter que passar por um processo de luta. E se no meio da luta você desiste, perdeu. Se você parar, perdeu. Então o que você tem que fazer para vencer? Você tem que insistir, perseverar em seguir o Senhor, em obedecer a sua voz, em ouvir aquilo que Deus diz. E o que é o que Deus diz? Quem perseverar até o fim, ser fiel até a morte, e andará a coroa da vida, e alcançará a vitória. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia que falam justamente a respeito disso. Mas nesse primeiro versículo que nós lemos, lembrai-vos da mulher de Ló. A única mulher de que Jesus fala que nós devemos lembrar é a mulher de Ló. Jesus não fala para lembrar de Sara, mulher de Abraão. Ele não fala para lembrar de Rebeca, a mulher de Isaac. Ele não falou para lembrar de Raquel ou de Lia, mulheres de Jacó. Mas ele fala para lembrar da mulher de Ló. E o que acontece com a mulher de Ló? A mulher de Ló foi aquela que olhou para trás. Ela recebeu uma orientação de
Deus, dada pelos anjos, certo? Orientação essa que foi dada também às suas duas filhas e a Ló, seu marido, de que deveriam sair da cidade de Sodoma e seguir em frente sem olhar para trás. E o que a mulher de Ló fez? Parou no meio do caminho e olhou para trás. O que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Imediatamente perdeu a vida, perdeu a salvação, porque parou no meio do caminho e olhou para trás. Quer ver uma coisa? Por favor, Maria, coloca aí. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 58. Neste versículo, o apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto. O que nós devemos fazer? Olha só. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muitas vezes, quando nós estamos trabalhando para Jesus e verdadeiramente fazendo para Deus, nós não vamos receber reconhecimento humano. Muitas vezes você vai se esforçar para fazer a obra dentro ou fora da igreja. Às vezes no seu local de trabalho você está lhe dando o seu melhor e o seu chefe, o seu encarregado não reconhece os seus esforços. Mas gente, nós temos que entender que tudo que nós fazemos é para Deus. E se o meu chefe, o meu patrão, ele não reconhece o meu esforço, não tem problema, porque o meu galardão não vem da mão dele. Eu não espero receber nada de homem algum. Eu espero receber sim, daquele que me chamou. E quem foi que me chamou? Foi Cristo. Me chamou aqui a fazer o meu melhor aonde quer que eu esteja, porque tudo que eu faço é para Ele que eu faço. Então eu tenho que ser firme e tenho que ser constante. Eu tenho que perseverar em fazer o meu melhor, mesmo que eu não veja resultado, porque a gente não vive por vista, a gente vive por fé. Então eu não preciso ver, só preciso saber que o meu galardão está na mão do Senhor. E um dia nós receberemos o galardão da mão dele. Amém? Apocalipse capítulo 2, o verso de número 10, por favor, Maria. Eita, glória a Deus. Olha só. O que o Senhor Jesus está dizendo ali, para João? Numa das cartas às igrejas, né? Ditou as cartas para que João mandasse as 7 igrejas da Ásia. E a uma das igrejas é dito isso, nada temas das coisas que hás de padecer. Sofrer. Padecer é sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Deus está dizendo que Ele vai permitir que Satanás aprisione alguns de nós. Que tipo de prisão? Existem diversos tipos de prisão. Pode ser uma enfermidade que Ele permita na sua vida. Pode ser uma dificuldade que você tenha no trabalho, em casa. Pode ser alguém na sua família que muitas vezes é uma prova na sua vida, para que você seja aprovado. Prova é para que nós sejamos aprovados e não reprovados, desde que não venhamos desistir de obedecer a Deus no meio da prova. Nós temos que perseverar. Então Ele permite que Satanás lance alguns de nós na prisão, para que sejamos tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. O que quer dizer isso? Deus Ele permite a prova, mas a prova já tem um tempo determinado para chegar ao fim. Vai durar tanto tempo. Esses 10 dias quer dizer que é um tempo determinado. Eclesiastes 3 diz isso. Há tempo para todas as coisas. Se há tempo de chorar, também há tempo de sorrir. Há tempo de abraçar, tempo de se afastar de abraçar, tempo de juntar pedras, tempo de espalhar pedras, e assim sucessivamente. Há tempo para tudo.
fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se nós perseverarmos em sermos fiéis a Deus, receberemos a coroa da vida. Na verdade aqui, é como o pastor disse logo de início. Desde o início do culto, Deus está falando exatamente através dos louvores, através de tudo que foi feito aqui, a respeito de perseverança. No hino da harpa que foi cantado aqui, né, aquele Campeões da Luz, tem um trecho que diz lá: se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. Para a vitória você alcançar, você precisa buscar força, porque breve Jesus virá para nos dar a nossa vitória. Ele assegurou isso. Em Cristo nós somos mais que vencedores, irmão. Então nós não temos por que desistir no meio do caminho. Nós temos que perseverar em meio às lutas. Por favor, Lucas, capítulo 9, o verso de número 62. Glória a Deus. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem desiste no meio do caminho perde a salvação. Porque se nós não somos aptos para o reino de Deus, logo estaremos no reino do diabo. Só existe dois, não existe meio termo. Isso que eu estou dizendo, igreja, é algo muito sério. É a respeito de salvação. Não é a respeito da vitória de coroa corruptível que a terra nos oferece. O mundo nos oferece uma coroa corruptível. E mesmo essa coroa corruptível, você precisa perseverar para conquistar, porque também não é fácil, é um mundo competitivo. Na área profissional, na área estudantil, para você alcançar o seu diploma, não é tão fácil também. Você tem que investir tempo, dinheiro, atenção, você tem que se esforçar para alcançar um diploma, para alcançar um cargo, para alcançar um bom salário, você também tem que se esforçar. E se para alcançar essas coisas que são corruptíveis e que são passageiras, você tem que se esforçar, muito mais para alcançar a coroa da vida que é incorruptível e eterna. É verdade. Então, o apóstolo Paulo ele nos ensina aqui a nossa breve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que está preparada para nós, porque ela é eterna. A nossa vida aqui passa assim, não é? No estalo. Daqui a pouco, acabou. E ninguém vai se lembrar. Um ou outro às vezes se destaca e fica conhecido na história, né? Alguns, infelizmente, como é o caso de Santos Dumont, ficou conhecido na história, pena que não no céu, porque ele se suicidou e nós sabemos, biblicamente falando, que os suicidas não herdaram o reino do céu. Por quê? Porque está escrito que aquele que destruiu o templo de Deus, Deus destruirá, e o nosso corpo é templo de Deus. Então, se eu tirar a minha própria vida, eu estou destruindo o templo de Deus, e Deus vai me destruir, ponto. Não existe, mas será? Era uma pessoa tão boa. Infelizmente, o inferno vai estar cheio de gente boa que não aceitou Jesus. Era gente muito boa, mas não recebeu o sacrifício que Cristo fez. E nós somos salvos somente pelo sangue de Cristo. Não tem outro caminho para chegar ao Pai. O caminho é Jesus. Não adianta. Mas eu fui tão bom. Amém, você foi bom. Mas você foi bom, o único foi bom para outras coisas. Para Deus não. Para Deus você não precisa ser bom. Para Deus você precisa ser obediente. Você precisa ser crente. Crer no sacrifício de Jesus Cristo, né? Como está escrito, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas você precisa crer. E aí obedece. Amém? Amém. Continuando. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino do céu. Então nós não devemos olhar para trás, desistir. Lembra o primeiro versículo? Lembrar de quem? Da mulher de Ló. O que ela fez? Olhou para trás. Olha só,
Jesus falando aí para não olhar para trás de novo. Não desista. Coloca por favor aí Números, capítulo 32, o verso 11. Números 32, 11, olha só. Que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. O próximo. Exceto Caleb, filho de Jefoné, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. E o próximo, por favor, 32:13. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fez-o andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. O que aquela geração fez? Aquela geração, quando Moisés mandou os 12 espias lá na terra da promessa, 10 vieram trazendo má fama da terra, quer dizer, falando mal da promessa de Deus. Vieram falando assim: não, a terra até que é boa, a terra realmente é muito boa, só que, mas tem muita dificuldade, lá moram os gigantes, tem um povo lá que é muito forte, a cidade é murada, os nossos inimigos vai ser muito mais forte do que nós não vai aguentar, é melhor nós não ir, porque se nós subir nós vamos morrer. Eles desistiram de lutar pela promessa de Deus. E por essa razão eles foram rejeitados por Deus. Aí, Caleb e Josué, eles disseram: não, eles são grandes, mas nós vamos amassar ele que nem amassa pão, porque o Senhor é conosco. Quem nos prometeu foi Deus, e é Deus que vai fazer na nossa vida. Nós não temos que acreditar na força do nosso braço. Eles são mais fortes que nós, mas não são mais fortes que o nosso Deus, e é o nosso Deus que entra na peleja por nós. Então, quando você confia em Deus, você não desiste. Aleluia. Não importa qual seja a luta, a vitória é certa, porque é Deus que peleja por você. Aleluia. Você tem que confiar em Deus. Glória. E perseverar em seguir a Deus. Como Josué e Caleb perseveraram, foram os dois únicos que entraram na terra da promessa. Todo o resto morreu no deserto, inclusive Moisés. Por quê? Porque por um momento eles deixaram de seguir a Deus e olharam para trás. Deixaram que a luta, a dificuldade se tornasse na vida deles maior do que Deus. Eles disseram: nós não vamos conseguir, não dá, nós somos pequenos, nós é fraco. Nós somos pequenos, é verdade, nós somos fracos, é verdade, mas o nosso Deus é grande. E não é na minha força que eu tenho que confiar, é na força do Deus que eu creio. Eu bem sei quem tenho crido, e que a seu tempo ele se levantará. O meu Redentor vive, e é Ele quem peleja. Aleluia. Então persevere em seguir ao Senhor. Amém? Vamos lá, quer ver isso? Jó, capítulo 2, verso de número 3, por favor. Diz assim, a respeito da adoração, quer ver? Jó, capítulo 2, verso 3. Olha lá. Eu vou ler aqui que aqui está maior. Não estou chegando muito bem. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Persevere em ser sincero, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Jó não deu nenhum motivo, não fez nada para que fosse assolado, para que passasse por um período de sofrimento. Jó não tinha feito nada de errado.
O próprio Deus está dando testemunho de Jó aqui para o diabo. Está dizendo para ele: você viu lá o meu servo? Você me incitou contra ele, eu tirei tudo dele. E mesmo assim ele persevera em me adorar, ele persevera em me servir. Esse aí é o cara. É isso que Deus está falando para o diabo a respeito de Jó. Aí o diabo ele também insistia, né? Pele por pele, o homem dará tudo que tem. Toca na saúde dele. Aí a gente conhece a história de Jó. Deus permite. Não, tá bom, vai lá, toca na saúde, mas não tira a vida. Sabe de uma coisa, gente? A dificuldade só vai na tua vida até onde você suporta. Porque ela só vai até onde Deus coloca o limite. Ele fala: você vai, mas você só vai até aqui, daqui você não passa. Você só vai fazer isso. E por que Deus permite a dificuldade? No caso de Jó, porque Jó conhecia Deus de ouvir falar. Ele vai falar isso lá no capítulo 42, no finalzinho da história. Eu conhecia o Senhor por ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Então por que Jó permitiu? Por que Deus permitiu toda a dificuldade na vida de Jó? Porque Deus amou tanto Jó, admirou tanto a integridade de Jó, que ele dá testemunho de Jó para o diabo e fala: não, com esse aí eu tenho que ter mais intimidade. Eu vou permitir ele passar por uma dificuldade, porque ele não vai me conhecer só de ouvir falar, os olhos dele têm que me contemplar, ele tem que chegar mais perto de mim. Eu vou me revelar a ele mais, porque ele faz por onde ele persevera em me adorar, mesmo em meio à dificuldade. Quando nós perseveramos em seguir a Deus, nós nos aproximamos de Deus. Vou mais dar uma aceleradinha aqui, o tempo está passando rápido. Daniel capítulo 6, verso 10, para encerrar, esse é o último versículo, amém? Olha lá, Daniel diz assim, ó: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. História de quem? Daniel, muito bem conhecido. Todo mundo fala, né, que ele foi lançado na cova dos leões. E por que ele foi lançado? Porque ele perseverou na oração a Deus. Ele já tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia a Deus. Quando sai um decreto dizendo: olha, se você continuar orando a esse Deus, você vai ser lançado na cova dos leões, você vai ser assassinado, você vai morrer. Daniel entra no seu quarto e continua, e persevera em orar, em obedecer a Deus, mesmo correndo o risco de morrer. Olha, eu posso até morrer, se eu morrer eu vou adorar no céu, não tem problema, mas eu vou continuar adorando e ninguém vai me parar. E aí a Bíblia nos ensina que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Muitos dos nossos irmãos em Cristo da igreja primitiva morreram queimados vivos, cerrados pelo meio. Muitos foram presos, enterrados vivos e não deixaram de adorar, não negaram a fé. E esses receberão excelente galardão, diz a Escritura. E se nós perseverarmos mesmo em meio às dificuldades que se apresentam, acredite, nós também teremos um galardão. Então se esforce um pouco mais, lute um pouco mais, ore um pouco mais, adore um pouco mais, medite na Escritura um pouco mais. Amém? Quero aqui chamar, a cara vai estar cantando, eu vou falar muito sobre perseverança. Amém? Medite na letra desse louvor. Igreja, não desanime em meio às dificuldades, tá? Porque as dificuldades, elas não irão passar nessa terra. Nós só vamos vencer verdadeiramente. Tem um louvor que fala: agora só vitória depois do caixão. Depois do caixão é só vitória. Porque para nós, estamos em Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo. Viver em Cristo é viver lutando. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Toda vez eu não preciso de Deus. Conserva, Pai, abençoa.
não te darei guerra. Impossíveis de vencer. Eu tenho um processo para cada guerreiro. E te avaliando, decidi fazer um pouco mais com você, exigindo um pouco mais de você, do processo um pouco mais, dessa dor um pouco mais. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você, é que tem guerras maiores pra vencer. Tudo é necessário para te voltar, vencer um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. Receba a estrutura para guerras futuras. Suporte o processo um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, e o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento pra você lutar. Aleluia, glória a Deus. Um pouco mais de você, o processo um pouco mais, dessa dor um pouco mais. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você, é que tem guerras maiores pra vencer. Tudo é necessário para te voltar, vencer um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. Receba a estrutura para guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, e o ponto final acaba de chegar, na guerra de sustento, andar um pouco mais, resistir um pouco mais. Na guerra, resistir um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. Receba a estrutura para guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais. Aleluia. Fique firme um pouco mais. E quando parecer Glórias a Deus. Amém? Amém. Igreja, suporta o processo. O processo é doloroso, mas ele é necessário, ele produz crescimento. Persevera, não desanima, não desista, porque aquele que nos alistou para essa batalha mundial de vitória. O apóstolo Paulo, já no final de sua vida, em uma prisão romana, pouco antes de ser executado, ele declara:
Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Persevera na fé, porque breve o nosso rei virá. E aí a vitória será comprada. Amém? Deus abençoe a todos. Eu espero que cada um tenha absorvido aí a sua porção. E hoje foi sobre isso, é sobre perseverança. Nós precisamos aprender a insistir um pouco mais, a perseverar mais, a não desistir, não desanimar, porque o Senhor é conosco. Amém? Deus abençoe a todos. Estamos pelo Senhor. Amém. Que Deus abençoe.